Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Não, muito pessoal. Lene, qualquer discordância você fala aí também. Porque é o seguinte, o pessoal, aí eu vou falar mal dos crentes aqui, dos religiosos, porque em tudo eles ficam defendendo Deus, né? Como se Deus pudesse advogado. Então a Bíblia fala, Deus se arrependeu. A pessoa surta, não, como assim Deus se arrependeu? Essa frase é extremamente importante. Por quê? Ela mostra como Deus, diferente de ser um Deus aristotélico, de uma abstração, é um ser pessoal de amor profundo, que a situação de fragilidade do ser humano atinge ele de tal maneira que a palavra usada para se referir à atitude que o ser humano tem que ter diante do seu erro, intencionalmente é usada como um efeito literário pelo autor do livro, para dizer isso de maneira forte, colorida, densa e poderosa, e não diz Deus se arrependeu. Aí os caras querem arrumar a Bíblia. Não entendi o seu ponto. Eles começam a dar uma ajeitada, entendeu? Senão você não torna real o sentimento de Deus. Exatamente, eles querem dar aquela ajustada. Na falta de outra palavra para... Não, mas é a palavra perfeita. Mas Deus se arrependeu? Mas se arrependeu no sentido em que toda a descrição de Deus, ela é o que a gente chama semelhante à ação humana. Ela é chamada de antropomórfica. Sei. É a mesma coisa de conversar com uma criança. Quem que é um cara sábio? É um indivíduo que fala difícil e ninguém entende? Esse cara é louco. É a pessoa que consegue explicar a coisa mais complicada para uma criança de 7 anos. Isso é. E nesse sentido, por exemplo, quando Deus fala, ele se condiciona à fonética humana? A limitação nossa. A Bíblia é Deus falando com o sotaque humano. Então, claro. Então, nesse sentido, a Bíblia fala do dedo de Deus, fala do sapato de Deus atirado na terra, que número ele calça? 52, 45, 47? Entendi. São metáforas. Né? Então, você tem descrição que a gente chama tecnicamente de antropomorfismo e antropopatia. Aí o pessoal não entende onde é que está a pegada, entendeu? É como alguém vê um quadro de arte especial e em vez de ver a Tarsila do Amaral, em vez de ver o Da Vinci, em vez de ver o Van Gogh, a pessoa fala, nossa, essa tinta aqui deve ser da marca tal. Você é louco, cara. Você está examinando uma obra de arte, você está discutindo de onde veio a tinta, quem foi que... Você é xarope? Que isso? Então, eu acho que é mais ou menos uma falta de sensibilidade com o pessoal com a cabeça moderna, cartesiana, que tem um negócio assim, pega o texto bíblico e grande parte da confusão que existe do conflito entre o pessoal secular e religioso não vem, eu diria assim, de discussões inúteis e falsas. Como você disse com a holandesão de useless. Useless. Totalmente desnecessário. Eu queria só dar um exemplo rápido dessa questão de Deus, da reciclagem, da minha própria vida. Por muito tempo, e olha que foi terapia para eu ter coragem de falar isso, mas é bom porque tem gente que está ouvindo a gente que de repente está numa situação semelhante e a gente pode estar ajudando alguém que está do outro lado lá, a galera que está assistindo. Pessoal, às vezes vocês veem assim a gente aqui falando com o Vilela, tudo direitinho, bonitinho e tal, eu aqui falando de hebraico, falando de Israel, Saião, mas é aquele negócio, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? O que acontece? O pastor falando isso é muito engraçado, né? Você vê, né? Vamos orar por ele. Vamos orar por ele, né? Agora, o que acontece? Por muito tempo, eu lutei muito com uma coisa que os pregadores falavam na igreja, e para mim era terrível, aquele negocinho, você é desejado de Deus. Por quê? Em que pese o risco de uma teologia humanista que está surgindo por aí, que eu não subscrevo a ela, que é essa teologia que quer colocar o ser humano como o centro do umbigo de Deus. Não é bem assim, não. Deus me ama, mas Ele é justo, Ele é o Senhor, eu não sou Senhor. Vamos deixar isso bem estabelecido aqui. Mas Ele me ama. O amor, é o princípio do amor que a gente acabou de falar aqui. Só que o meu pai e minha mãe não me planejaram. Meu pai tinha tomado umas e outras, minha mãe estava separada do primeiro marido dela, meu pai estava separado da mulher com quem ele vivia.
e foi para casa da minha mãe. E os dois conversando ali e tudo mais, tomou e tal, e se relacionaram, e ela ficou grávida de mim. Isso nos anos 70, que uma mulher que engravidava numa situação daquela. E foi uma coisa tão terrível que a primeira profecia que eu tive era nunca para eu ser crente. Era da minha tia, que era batista, e o meu tio, que era metodista. Eita. Foram na porta da minha casa, minha mãe comigo no colo, e falaram assim, vão com a gente para São Paulo. Então ela falou assim, nossa, vocês eram na minha casa? Não, nós não viemos em atitude de paz. Porque você é uma adúltera. Nossa. Vamos agora para lá, você vai criar isso aí. Esse isso aí era eu. É a minha mãe, mas eu não posso deixar o Wilson, meu pai, tudo. Ele é um bom homem, tudo. Você não vai deixar? Então é o seguinte. O meu filho é soldadinho de Cristo. Mas isso aí vai ser um marginal. E vai te dar muita dor de cabeça. E o sangue que corre na minha veia não corre mais na sua. E aí foi uma coisa muito complicada para mim. Por quê? Olha, é interessante a posição, e você vai se surpreender de um adventista falando isso. Olha a posição legal da lei. Tecnicamente falando, legalmente falando, eles estavam certos. A minha mãe não estava numa relação sexual conforme a Bíblia prescreve. Tecnicamente eles estavam certos. Mas e a graça? Onde é que entra a graça aí? E eu durante muito tempo degladiei com isso. Mas se Deus me ama, peraí. Se Deus me desejou, então Deus desejou aquela relação que não era... Num certo sentido. No certo sentido do que ele queria. Mas se Deus não me desejou, então o que eu estou fazendo aqui? Até o dia que eu descobri um insight teológico, por isso que eu pedi licença para dar esse exemplo, que foi justamente o que ele sistematizou do Deus que é especialista em reciclagem. Você não usou essa palavra não, mas eu tô colocando como... Essa palavra eu não gosto. Mas eu tô falando de reciclagem no sentido assim, porque muitas vezes a gente se sente um lixo mesmo a vida da gente. Deus pega uma coisa que aparentemente não vale nada e transforma aquilo em algo que passa a valer tudo. Então, a partir do momento que algo que Deus não desejou acontece, ele consegue, na sabedoria dele e na onipotência dele, transformar o bem em mal. Esse que é o lance, é corrigir o desenho. As dores de parto chegaram para a mulher como uma maldição pós-pecado. E a dor que dá mais prazer na mulher quando ela é mãe. O suor do rosto foi colocado como uma maldição para Adão. E como é bom trabalhar. Então eu entendi o seguinte, aquilo que estava acontecendo naquela relação sexual não era o que Deus queria. Mas uma vez que algo que ele não queria aconteceu, ele conseguiu tirar uma bênção. Ele falou assim, eu vou fazer com que esse espermatozoide aqui fecunde esse óvulo aqui, e esse ser aqui eu vou dar a chance dele me amar. E esse ser amou, e eu tô aqui. Eu sou um exemplo vivo desse milagre inexplicável, porém testemunhável de Deus, que é o que o Saião falou. Mesmo não gostando da palavra reciclagem, eu usei mais para um sentido emocional mesmo. Entendi. Ressignificação. Ressignificação que Deus consegue. É uma coisa que tá acabado, você não vê futuro naquilo. E Deus fala assim, calma, eu não agi ainda.